Bom dia, pessoal. Já são 9h05 aqui, já temos umas 30 pessoas. Podemos dar início ao nosso webinar de hoje. Obrigado por participarem, ter tirado um tempo aí do dia para poder nos ouvir, né? Esse é um webinar em parceria do Instituto Rever e da Abrapsa. Eu sou o diretor de Relações Governamentais da Abrapsa, né? Associação dos Provedores de Terceirização de Serviços, ou BPO, né? E também sou o diretor executivo do Instituto Rever, entidade gestora de logística reversa. Tá? A ideia hoje está aqui comigo a Raíssa, nossa especialista aqui em logística reversa. Ela já vai se apresentar, mas a ideia aqui hoje é apresentar a logística reversa. Eu estou vendo aqui no grupo que tem bastante gente do nosso cotidiano aqui do Instituto Rever, mas também tem gente da Abrapsa, né? E a ideia é apresentar a logística reversa para quem atualizar para quem já conhece e apresentar para quem desconhece, né? A logística reversa é uma exigência, mais uma exigência, né, que os governos federal, os governos estaduais e agora alguns governos municipais, né, colocam para as empresas que produzem, fabricam, importam, distribuem e comercializam produtos com embalagens de plástico, embalagens de papel, embalagens de alumínio, aço e vidro, né? São as embalagens que vão para as nossas casas, tá? Então, é uma exigência legal e a gente quer mostrar aqui a diferença entre essa exigência ambiental, né, legal ambiental, das exigências normais da área de contabilidade, da área tributária, da área de folha de pagamento, né? Difere um pouco, mas é uma responsabilidade extremamente importante, já que ela está ligada ao rol das obrigações ambientais, tá? Eu vou então deixar para o Instituto Rever, rapidinho. Nós estamos aqui dentro da Fiesp, nós alugamos aqui um espaço na Fiesp e somos formados por 50 entidades da indústria, né? É um instituto sem fins lucrativos que realiza a logística reversa para as empresas ligadas aos nossos associados. Então, nós temos associados da área de trigo, da área de ração animal, peixe, calçados, piscina, autopeças, açúcar e álcool, cerveja, água mineral. Nós vamos ver um pouquinho durante a apresentação. E, então, nós atendemos 50 tipos, o que é praticamente tudo aquilo de indústria que precisa declarar a sua logística reversa, realizar a sua logística reversa. Então, nós vamos fazer a apresentação aqui, nós vamos ter essa apresentação agora e deixamos ao final, então, as perguntas. Se vocês quiserem ir colocando no chat aí também, para não esquecer. O Gabriel e a Juliana estão nos acompanhando aqui, eles vão nos ajudar durante a apresentação, mas deixamos as perguntas e respostas ao final, tá bem? Só para dizer que esse webinar está sendo gravado, vai estar disponível depois no YouTube para quem quiser rever e se quiser também distribuir entre colegas, enfim, vai estar disponível depois no YouTube, no canal do Instituto Rever e no canal da Abrapsa, ok? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar então aqui a Raíssa conduzir a apresentação.
Bom dia a todos. Queria agradecer também o convite, né, participar aqui do webinar, em parceria com a Abrapsa. Vou fazer uma apresentação. Eu sou responsável pela parte técnica e comercial do Rever, né, então toda a parte de atendimento das indústrias que fazem adesão ao nosso sistema. E também a parte de elaboração dos relatórios. A gente tem, claro, um time aí que faz isso, mas eu fico voltada para essa parte técnica comercial, né? Então, trouxe uma apresentação aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é a logística reversa, onde a gente encontra isso na regulamentação, né? O que traz de implicações legais o não atendimento da logística reversa, o que isso pode acarretar ali tanto para a indústria quanto para os responsáveis técnicos daquela indústria ou daquele, enfim, da pessoa jurídica que deveria estar cumprindo ali com as exigências legais, né? E falar um pouquinho do Rever, do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido e dos projetos que a gente tá em andamento, né? De como o nosso trabalho vem evoluindo aí ao longo do tempo. E como que a gente pode ajudar as indústrias, as empresas que precisam aí fazer suas comprovações, tá? Então, se puder compartilhar. Bom, aqui então o Instituto Rever, né, ele vem com a missão aí de conectar pessoas e incentivar a reciclagem. Vou falar primeiro o que é logística reversa, para quem se aplica, né, e como que andam as regulamentações aí em âmbito nacional. Então, quando a gente fala em logística reversa de embalagens, a gente fala das embalagens pós-consumo, né? Então, nada que é pós-indústria entra nesse cenário, nessa obrigatoriedade. Aí vai entrar no plano de gerenciamento de resíduos da indústria, né, que também precisa ter uma destinação final ambientalmente adequada, mas o foco aqui hoje são as embalagens que chegam nas casas dos consumidores, né? Então, quem precisa fazer logística reversa de acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, de resíduos sólidos? Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Ela traz ali uma responsabilidade compartilhada, inclusive dos consumidores, né? Mas a gente vê que o foco vem sendo a indústria, porque a indústria licencia, é quem emite nota, e aí é muito mais fácil de você rastrear esse processo, uma vez que a indústria faça a compensação, os outros entes ali da cadeia, eles não precisam fazer, porque a ideia não é que a gente compense duas vezes o mesmo material, né? Então, focando essa compensação dentro da indústria, a gente garante que o percentual proporcional àquilo que foi colocado no mercado já seja compensado. Deixa eu rapidamente explicar aqui, né? Imaginando que nem todo mundo é do setor de logística reversa, né? Então, quando a Raíssa fala que a obrigação é do fabricante, embalagens pós-consumo, o que é isso? De novo, toda embalagem que chega nas nossas casas. Resíduos que ficam na indústria, no processo produtivo, não é objeto dessa logística reversa, tá? A empresa tem que ir lá contratar uma empresa que vá buscar aquele papel, aquele aço, aquele alumínio que sobrou na indústria para dar uma destinação. A ideia da logística reversa é evitar que esses materiais de embalagens que a gente compra vão parar em aterros ou pior, em lixões ou pior, no fundo do rio. Então, a logística reversa ela existe, como está aqui escrito embaixo, né? O Instituto Rever tem 280 operadores, 50 cooperativas, etc. Através desse pessoal, a gente conseguir recuperar essas embalagens do consumo final, antes que ela vá parar num aterro ou num lixão, né? O principal responsável é o dono da marca, que foi quem embalou e vendeu aquele produto. Os importadores têm a sua responsabilidade também, porque trazem o produto, vendem esse produto enfim, tem a mesma responsabilidade
que o fabricante, né? O distribuidor, que também coloca embalagens, né? Então, quando uma indústria vende distribui seus produtos através de um distribuidor, o distribuidor também quando reembala, também tem embalagem que pode ir parar lá no consumidor final. E o comerciante, né? O comerciante aqui tem uma responsabilidade importante, porque quando a gente compra alguma coisa que vem uma sacolinha, né? Veio uma embalagem de presente, também precisa fazer essa logística reversa, que é trazer de volta para o ciclo produtivo as embalagens colocadas no mercado, tá? Eu foquei um pouco mais nos fabricantes, porque hoje, na verdade, as ferramentas de fiscalização, ela traz um foco maior para os fabricantes. Mas, por exemplo, a gente atende muitos distribuidores que saíram na relação do Mato Grosso do Sul, né? Então, são as CNPJs que emitiram nota ali. Então, essas ferramentas de fiscalização, elas realmente vêm sendo desenvolvidas, né? E aí a ideia é que cada vez mais os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes tenham essa cobrança mais ativa ali do poder público, tá? Então, hoje, falei aqui um pouquinho mais focado nos fabricantes, porque a principal ferramenta vem sendo o licenciamento, né? Mas, realmente, os importadores têm essa obrigação, temos ferramentas sendo desenvolvidas aí para cobrar os importadores em relação à logística reversa, os distribuidores e os comerciantes também, tá? Então, os nossos operadores são cooperativas e operadores privados, né? Então, quando a gente fala em grandes volumes, a gente conta com operadores privados, grande produtividade, resíduos em larga escala e sendo segregados e reciclados, né? Mas a gente tem bastante foco também nas cooperativas, hoje são mais de 50 homologadas aí em todo o território nacional. Aqui é um fluxo, acho que muita gente já conhece, mas é só para explicar como que funciona o nosso processo, né? O nosso processo padrão, ele é focado no certificado de crédito de reciclagem, e isso significa que o operador, a cooperativa que hoje faz a segregação e manda esse material pós-consumo para o reciclador, ele tem a receita principal dele, que é de coletar muitas vezes ou receber da prefeitura esse material, segregar e vender esse material para o reciclador. Esse é o negócio da cooperativa ou desse operador privado. E como uma receita acessória, uma receita adicional, ele consegue comercializar a nota fiscal da venda dele, desde que ela tenha toda a rastreabilidade, né, que a gente precisa aqui para fechar o ciclo. E aí a nossa função aqui é linkar tanto o operador, né, linkar o operador às indústrias, às empresas, aos distribuidores, comerciantes e importadores que precisam fazer essa comprovação. Então, quando a gente pega uma nota de um operador, a gente tem a responsabilidade de remunerar ele adequadamente, né? Então, todo o valor investido por essas indústrias, empresas que precisam comprovar a logística reversa, a gente tem a responsabilidade de repassar a maior parte ali para a ponta, para a cooperativa, que é quem mais precisa, né? E aí, com isso, tem todo um processo de análise, checagem de nota, a gente faz a emissão do certificado de crédito. Então, basicamente, esse é o processo funcionando. O certificado de crédito, eu vou passar aqui para a parte de regulamentação nacional. Ele foi a primeira forma regulamentada em âmbito nacional, dizendo que traz segurança jurídica, essa forma de compensação para as empresas, né? O Rever já vem trabalhando nesse formato desde 2018, quando ainda era a Fiesp que conduzia o processo, né? E aí foi a primeira forma regulamentada. Hoje a gente já tem outras formas, que é o de estruturação de cooperativas e reciclagem, e existe ali uma previsão de um certificado de massa futura, que ainda está sendo esclarecido em âmbito nacional como que isso vai se dar, né? Porque se eu não atingo a meta, se aquela cooperativa não tem a produtividade que eu esperei nesses 5 anos, que é um tempo médio ali de formalização da massa futura. Então, ainda é um formato que a gente não trabalha, mas existe aqui o certificado de crédito e o de estruturação de cooperativa como ferramentas, como formas aceitáveis, com bastante segurança jurídica para a indústria. Aqui é uma relação de decretos à Política Nacional de Resíduos, que é a primeira aqui de baixo, né? Fiz mais ou menos uma linha do tempo, que falam sobre a logística reversa, né? Então, a lei federal lá, a Política Nacional de Resíduos, depois veio o acordo setorial trazendo metas,
termo de compromisso de aço também, que trouxe metas maiores para o aço ali. E hoje a gente tem em destaque o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ele traz metas mais restritivas, então para 2023 estamos trabalhando com uma meta de 30%, já de acordo com o Planares, né? E aí tem um resuminho das regulamentações nacionais que estão vigentes aí. Em âmbito estadual, a gente tem 16 unidades federativas, né, que são 15 estados mais o Distrito Federal, regulamentados já. A regulamentação nacional, ela traz a obrigatoriedade para todo o território nacional, tá? Então, mesmo que o estado não tenha sua regulamentação, todos os materiais colocados naquele estado, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, eles também precisam ser compensados, tá? O Planares traz a possibilidade da compensação regional, mas esse material que foi colocado nessas unidades federativas, eles não podem ser desconsiderados do cálculo, tá? Então, aí está a relação das regulamentadas, pode falar. A logística reversa exige que uma entidade gestora como o Instituto Rever, né, envie os relatórios. Nós é que somos responsáveis por enviar os relatórios para os órgãos fiscalizadores, no caso o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias do Meio Ambiente, no caso de São Paulo, a CETESB, por enquanto, né? Os relatórios confirmando que as empresas cumpriram com a obrigação da logística reversa. Então, não é um DARF que se emite no site da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria do Meio Ambiente e que você paga e está tudo certo. Não, existe um processo bastante, eu diria, complexo, né? Para quem não conhece, de informar ao governo, através da entidade gestora, a quantidade de embalagens, a quantidade de produtos vendidos em cada um dos estados do Brasil, né? Realizar a compensação, quando a Raíssa fala em metas de compensação, de tudo aquilo que se coloca no mercado, as empresas precisam recuperar, compensar, comprovar a recuperação hoje de 30% em cada estado e no governo federal. Então, nós temos um trabalho aqui de procurar em cada um desses estados operadores e cooperativas que realizaram o serviço de retirar do mercado, impedir que esse lixo, que esse resíduo vá para um lixão, vá para um aterro sanitário e seja reinserido na cadeia produtiva através de recicladores. Então, é através das notas fiscais, que a Raíssa falou, que a gente consegue comprovar. E aí, de que forma se faz isso? A empresa precisa contatar o Instituto Rever, declarar o que vendeu, aí a gente tem um trabalho de identificar essas notas fiscais, esse trabalho realizado em cada um dos estados, elaborar um relatório para cada estado e para o governo federal, com as metas definidas para papel, plástico, vidro, aço e alumínio, né? E somente aí vocês vão ter, a empresa estará quite com o Ministério do Meio Ambiente e com cada um dos estados. Então, hoje a gente tem uma empresa que vende em âmbito nacional, ela tem que, através do Instituto Rever novamente, emitir um relatório para o Ministério do Meio Ambiente, mais 15 estados e Distrito Federal. São 17 relatórios que precisam ser enviados para diferentes entidades fiscalizadoras, né? Isso quem faz somos nós. Não tem como a empresa fazer isso, até tem num plano individual, mas só quem faz isso são empresas muito grandes, como Unilever, Avon, Coca-Cola, mesmo elas também se utilizam de planos coletivos como o nosso, né? Então, precisam recorrer a uma entidade gestora para estar quite com a legislação e não ter, por exemplo, a licença de funcionamento questionada ou cancelada, né? Ou
depois a Raíssa vai falar, incorrer no rol de crimes ambientais, a ser punido com o que a legislação ambiental prevê como punição. Tá certo? Só complementando, é importante que a empresa tenha um mapeamento de onde esses produtos foram colocados, né? Porque aí as embalagens colocadas no Paraná, por exemplo, a compensação vai ser feita lá. Então, a gente sempre compensa o impacto onde ele foi causado, né? Naquele estado que foi colocado o produto, enfim. Então, é sempre importante fazer esse mapeamento para a gente fazer o cálculo da meta com base nessas informações por estado. Aqui eu trouxe uma planilha nossa de controle que menciona aqui quais são as leis, né, relacionadas à logística reversa. Então, muitas vezes um estado pode ter uma lei ali, uma política estadual de resíduos sólidos que tem relação com a logística reversa, mas ela ainda não traz, por exemplo, a obrigatoriedade da entrega de relatórios, como é o caso da Bahia, do Ceará, mas são estados que já mapearam ali uma política estadual de resíduos sólidos, né? E, em contrapartida, tem estados aqui também que tem mais de uma regulamentação que é específica de logística reversa, né? Então, Mato Grosso do Sul tem o decreto, tem uma resolução, emite portarias anuais ali com a relação de empresas que precisam fazer a compensação, né? E, por exemplo, o nacional, a gente viu que tem bastante decreto ali vigente. Então, a logística reversa, ela é um tema relativamente novo, né? E ela vem se estruturando aí com esses regulamentos que vêm sendo emitidos tanto pelo Poder Público Nacional, a União, quanto pelos estados, né? E aí a gente tem também regulamentações municipais. Como é um tema de cunho ambiental, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios podem regulamentar, né, de forma igual ou mais restritiva que o anterior ali. Então, a gente vê bastante movimentação, inclusive de alguns municípios, esses que estão aí na tela. Tem municípios que têm metas mais restritivas, inclusive que o próprio estado, né, o município de São Paulo é que esse ano trouxe uma meta aí de 35% de compensação, né, em relação a 2023. Então, a gente vê movimentações aí para que os números fiquem mais agressivos, né, mais desafiadores. Então, trouxe aí um pouquinho das regulamentações municipais também. Eu não sei, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: muito mais do que uma sensibilização ambiental, um compromisso ambiental, né, o tema logística reversa se transformou numa obrigação legal. E as duas coisas andam juntos. As empresas continuam fazendo seus relatórios de sustentabilidade ligado ao ESG, né? Mas a logística reversa é muito mais do que colocar lixeiras para descarte de produtos recicláveis, sabe? Então, como a Raíssa falou aqui, o assunto é relativamente novo, mas ele vem aí desde 2010, quando foi aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e essas obrigações são regulamentadas ou por leis, né, ou por decretos, ou até mesmo por termos de compromisso que entidade gestora como o Rever, né, tem com alguns órgãos ambientais. Então, aqui em São Paulo, não existe um decreto, não existe uma lei ainda no estado de São Paulo, mas existe um termo de compromisso onde a entidade gestora se compromete a realizar uma série de atividades para a melhoria do meio ambiente ligado às embalagens, e as empresas são obrigadas a aderirem a um termo de compromisso através de uma entidade gestora para estar quite com a legislação ambiental. Então, é um processinho realmente complexo, não dá para fazer sozinho, né? Ou você tem uma equipe muito grande de advogados e especialistas nessa área, ou você recorre a uma entidade gestora como o Instituto Rever. Então, esse processo de fato, está sendo amadurecido, né? Cada vez mais estados aderem ao programa de logística reversa, à obrigação da logística reversa, e agora os municípios. E a coisa está ficando mais
regulado e controlado. Raíssa, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas se eu estiver atravessando aqui, você me fala, eu paro. São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul foram estados pioneiros nessa história de logística reversa. E o estado do Mato Grosso do Sul foi mais além. O estado do Mato Grosso do Sul hoje publica em Diário Oficial do Estado todas as empresas que, através da Secretaria da Fazenda, eles identificaram que venderam produtos de consumo no estado. Então, uma vez por ano, antes da entrega do relatório, antes da comprovação da logística reversa, eles publicam no Diário Oficial do Estado a lista de empresas que eles identificaram que ofereceram, venderam produtos através de notas fiscais no Estado. Esse ano foram mais de 60 mil empresas, se eu não me engano, né? Então, 60 mil empresas são obrigadas, ou um pouquinho, ou um montão, fazer a logística reversa no Estado. A empresa tem a chance de entrar no link que eles deixam para justificar caso ela tenha sido incluída erroneamente. O Estado analisa a resposta. No caso de indeferimento, o Estado divulga uma nova lista dizendo, olha, tais empresas saíram da lista, mas essas continuam obrigadas. Então, de 60 mil cai para 50 mil, não mais do que isso. Essas 50 mil ficam obrigadas a declarar a logística reversa. Aí as empresas têm que declarar. Quem não declara, no ano seguinte, o Estado publica novamente uma nova lista no Diário Oficial do Estado, dizendo quem não cumpriu. E, mais uma vez, dá uma chance para a empresa realizar a logística reversa. Num prazo lá que se dá, caso a empresa não cumpra a logística reversa, numa nova lista, também publicada no Diário Oficial do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente lá publica uma penalidade administrativa. Ou seja, a empresa vai receber um fiscal, vai receber uma multa ou coisa mais severa. E outros estados aprenderam esse mecanismo e estão implantando. São Paulo está estudando como fazer isso, e a gente já tem notícias de que Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, outros estados, provavelmente todos os estados que estão aí, vão aprender a fazer da mesma maneira, principalmente porque eles estão usando o mesmo sistema para a comprovação da logística reversa. Tá? Eles estão unificando esse sistema. E já tivemos conversas com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, com a Secretaria do Meio Ambiente do Espírito Santo, onde eles estudam formas também de identificar através da Receita Federal quem importa, através do Siscomex, quem importa e também vir a publicar alguma coisa ou mandar uma cartinha, um e-mail, uma comunicação dizendo que a empresa está obrigada a fazer a logística reversa. Nós sabemos que em São Paulo, quem não faz a logística reversa pode ter a licença de funcionamento cassada, e se fala também que no âmbito federal talvez possam vir a suspender temporariamente, quem sabe, o radar de importação, né, até que a empresa faça. Então, assim, os mecanismos de controle estão se intensificando, assim como na área tributária, né, as empresas, através do e-social, através da Receita Federal, até mesmo para a pessoa física, imposto de renda, a gente vê que os controles estão se aperfeiçoando e isso não pode mais ser visto somente como uma responsabilidade ambiental, tá? Ela passa a ser também uma responsabilidade legal. E a gente vê cada vez mais empresas juntando as duas coisas. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meio ambiente, aqui também entra, mas não é o caso hoje, de fazer alguma coisa pelo social, pelas cooperativas, pelos catadores de lixo, né? E juntando com a obrigação legal, fazer uma coisa melhor pelo meio ambiente, pela sociedade em que estão, tá?
Desculpa, Raíssa, se eu Imagina, adiantei aqui, a ideia mas... é que a gente faça junto mesmo. Aqui fala um pouquinho sobre o licenciamento como uma ferramenta de fiscalização, né? Acho que é bem nesse sentido que o Ricardo trouxe, esse desenvolvimento das ferramentas que vem acontecendo um movimento bem grande em âmbito nacional aqui. O São Paulo, ele é pioneiro aí em vincular o licenciamento ao cumprimento da logística reversa, né? A gente tem a DD, que é a decisão de diretoria 127, desde 2021, ela substituiu uma outra DD que também trazia essa obrigatoriedade, né? Então, desde 2018 aí que vem sendo cobrado a comprovação vinculada ao licenciamento, né? O licenciamento é uma forma de fiscalização, existem outras aí no mercado e os estados vêm se adequando, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, né? O Ministério não licencia, o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, ele não licencia essas atividades, são os estados, né? Então, também vem sendo pensadas outras formas ali do Ministério do Meio Ambiente ter acesso às informações das empresas que não fizeram a compensação, né? Porque as que fizeram estão lá no relatório que as entidades entregam. Então, eles vêm pensando ali em como detectar essas empresas para que haja um movimento coletivo aí para que a gente melhore as condições de reciclagem em âmbito nacional. De acordo com as regulamentações vigentes, os estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro também podem vincular isso ao licenciamento, tá? Não necessariamente vem fazendo, mas são estados que podem fazer aí de acordo com a regulamentação publicada estadual. Aqui tem um cronograma com as próximas entregas, né? Então, a gente já fez algumas entregas esse ano, que foi Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Goiás ainda está ali, que foi abril. Mas a gente tem diversas próximas entregas aí em junho, julho, e até em dezembro, né? Que essas de dezembro ainda estão em discussão com o Estado do Sergipe. Ele coloca que o relatório a ser entregue no dia 30 de dezembro, ele é referente ao ano de 2024 mesmo, né? Então, seria inviável esse período aí que o decreto trouxe. Mas é um tema que está em discussão ali com o Estado e o município de São Paulo também, que vai ser a primeira vez que vai ter uma entrega de relatório ali municipal. Vamos ver se o município se adequa para esse recebimento de informações, que ainda não existe uma forma de recebimento, né? Então, de qualquer forma, a gente tem aí diversos estados nesse cronograma. E aí, o que é importante a gente ressaltar aqui? Que existe essa obrigatoriedade por Estado, né? Um tema que o Ricardo já frisou bastante ali atrás, mas quando o Estado regulamenta, ele coloca ali a forma que ele quer receber as informações das compensações, o prazo que a empresa tem para fazer o cumprimento da logística reversa, né? E as formas de fiscalização principais ali que ele vai trabalhar, como é o caso do vínculo ao licenciamento. Vou voltar um pouquinho, por favor. Ficou faltando aqui os meses aqui, janeiro, fevereiro e março. Março tem grandes entregas, estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, estava previsto Paraná também, que postergou para julho. Mas a obrigação da logística reversa não é como o imposto de renda feito uma vez por ano só. O nacional, que é exigido no mês de julho, mas cada estado coloca lá a sua data em que quer receber o seu relatório. Então, é muito parecido com, sei lá, o pagamento de ISS, né? Que todo mês você tem que pagar, tem que recolher, né? Então, essa obrigação, a empresa, ela tem que estar atenta que praticamente todo mês, aí, né? Ou a cada mês, tem que... Na verdade, quem tem que reportar somos nós. A empresa tem que garantir que tem uma entidade gestora cuidando da sua logística reversa, né? Mas quem é punida é a empresa, não somos nós. A empresa não contrata uma entidade gestora para cuidar da sua logística reversa, é a empresa que vai ser responsabilizada. Nós temos a nossa responsabilidade, uma vez contratados para realizar a logística reversa, de entregar os relatórios, tá? Então, é uma coisa que se acompanha o ano inteiro, não é uma data que você paga a DARF lá novamente, né, usando o DARF como exemplo,
e agora só no próximo ano. Não, a gente tem que fazer isso praticamente todos os meses. E a comprovação da logística reversa para as empresas se dá através de um certificado, como a Raíssa já falou, que a gente emite para as empresas por estado, por tipo de material, dizendo que ela está kit com a logística reversa. Infelizmente, o sistema está em amadurecimento, os sistemas de controle dos órgãos ambientais, então não há um ou outro emite um protocolo, né, de entrega de relatório, mas não é diferente do imposto de renda. Eu gosto de comparar porque o imposto de renda todo mundo conhece, é bastante transparente, mas infelizmente não é da mesma forma. Por ser no plano coletivo, a gente não pode individualizar as informações, então a gente tem que enviar os relatórios consolidados das empresas para os estados e para o Ministério do Meio Ambiente, e as empresas então recebem um certificado nosso dizendo que realizou, mas todo certinho lá, inclusive com a documentação das notas fiscais que dão o lastro para a sua logística reversa. Então, fiquem atentos ao cronograma, porque não basta... tem gente que acha que porque a empresa está em São Paulo e fazendo só em São Paulo, ela está ok. Não, é para onde você vende, né? Então, obrigado, como a Raíssa falou, a mapear bem a distribuição junto com a área comercial, junto com a área logística, para onde você vendeu o produto, porque tem que cumprir com esses estados. É isso aí. Aí, trazendo um pouquinho das implicações legais, né? Tem alguns slides aqui que falam sobre isso, mas eu queria ressaltar que existem diversos trechos da regulamentação nacional que vinculam o não atendimento da logística reversa a uma responsabilidade não só da indústria, não só do CNPJ da empresa, né, mas também do responsável técnico. Então, por ser um tema de cunho ambiental, o não atendimento ele pode ocasionar uma responsabilidade ali ao responsável técnico, ao dono da empresa. Então, eu não vou assustar ninguém, claro, até porque eu nunca vi, eu pessoalmente, isso se estender nesse grau, mas é um tema de cunho ambiental, as ferramentas vêm sendo amadurecidas, né, de fiscalização ali da indústria, e a responsabilidade, ela existe tanto para o CNPJ quanto para o CPF da pessoa responsável ali, né? Então, aqui eu trouxe um trecho da Política Nacional de Meio Ambiente, que fala sobre o não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção de danos causados pela degradação da qualidade ambiental, né? E aí, quais são as penalidades vinculadas a isso, em regra geral, né? Volta um pouquinho, por favor. Ali fala da política ainda. Não, eu queria voltar rapidinho. Aqui, é uma lei de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente é de 81. Então, a logística reversa, apesar de ser nova, ela, no que trata de implicações legais, ela está sujeita a uma lei de 1981, que, como aqui fala, pode levar a multa, tem um pouco mais de detalhe à frente, né? Uma multa simples ou diária, né? Dependendo do grau que o fiscal ou o promotor do meio ambiente entenda, né? A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito ou a suspensão da atividade, tá? Então, esses são algumas o que pode acontecer com a empresa, nesse caso, né, com o CNPJ, tá? Aqui, então, fala da obrigatoriedade do poluidor, né, de indenizar ou reparar os danos que são causados ao meio ambiente. A Constituição Federal traz ali uma responsabilidade em relação às atividades lesivas ao meio ambiente, né? Então, todos esses trechos de regulamentação nacional, eles trazem ali a questão da logística reversa, do gerenciamento dos resíduos e da responsabilidade das pessoas, das empresas, em reparar os danos que foram causados ali, porque quando a gente coloca uma embalagem no meio ambiente, existe um dano à qualidade ambiental daquele espaço, né?
os tipos de responsabilidade aplicados. Então, tem a responsabilidade penal, administrativa, civil. Então, não é só uma responsabilidade sobre a empresa. Sobre a empresa. Então, entra naquilo do responsável técnico também ter a obrigatoriedade de cumprir ali os requisitos legais ambientais. O técnico, o gestor e o dono. E o dono, né? Pode cair sobre os três, tá certo? Como a Raíssa falou, não queremos apavorar ninguém aqui, também nunca vimos ninguém sendo preso, nem nada nesse ponto, mas existe essa questão, né? E se a gente traçar aí um paralelo meio distante, né? Aquilo que aconteceu em Mariana, aquilo que aconteceu em Brumadinho, né? São danos ambientais, né? Que acarretaram algumas dessas responsabilidades, algumas dessas penas. A logística reversa ainda não chegou nesse ponto, acho que dificilmente chega, mas está previsto. E aí, quando a gente fala do não atendimento de um requisito legal ambiental, a gente entra na questão da lei de crimes ambientais, né? Então, existem aí penas voltadas para as pessoas físicas, penas voltadas para as pessoas jurídicas que possuem relação com o não atendimento de um item legal ambiental, que nesse caso a gente vem falando da logística reversa. Aqui também mais um item da Lei de Crimes Ambientais, né, que fala que apresentar no licenciamento qualquer outro procedimento administrativo, um relatório ambiental falso ou enganoso, ou quando você não apresenta esse relatório, que no caso a gente vincula aqui a logística reversa, você tem ali uma possibilidade de pena de reclusão e multa, né? Então, quando a gente fala em reclusão, já é uma pessoa física que responde aqui em relação a esse item da Lei de Crimes Ambientais. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na logística reversa, a empresa tem que fazer uma autodeclaração da quantidade de embalagens que ela colocou no mercado, que ela vendeu para o consumidor final. Então, essa é uma autodeclaração. O governo também vem buscando formas de tentar identificar exatamente aquilo que foi vendido pelas empresas, mas até que isso chegue lá, né, uma declaração falsa de volume a ser compensado, de volume que foi colocado no mercado. Então, se a empresa colocou 1.000 toneladas e declarou 800, se pegar, né, pode ter uma penalidade, né? Então, as informações prestadas pelas empresas para que a gente realize a compensação aqui, identifique as notas fiscais e tudo mais, de responsabilidade das empresas, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui, só para... Aqui, muita empresa vende em todo o território nacional. A empresa que vende em São Paulo só declara. Tem muita empresa pequenininha que vende só em São Paulo, um produto, uma fabriquinha pequena ou regional, mas quem vende no Brasil todo é obrigado a declarar no Brasil inteiro, inclusive nos estados não regulamentados, porque quem cobra isso é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não faz distinção de estado regulamentado e estado não regulamentado. O que isso quer dizer? Que o estado regulamentado tem uma previsão em lei para cobrar a logística reversa. O estado não regulamentado não tem previsão em lei para cobrar a logística reversa, mas o Ministério do Meio Ambiente cobra. Então, uma empresa que vende no Brasil inteiro tem que declarar os 27 estados, ou os 26 estados no Distrito Federal. Muita empresa assume o risco de declarar somente os estados em verde, e ela está sujeita ao Ministério do Ambiente ou a Procuradoria do Meio Ambiente identificar esse erro, né? E esse erro ou essa decisão não recai sobre a entidade gestora, recai sobre a empresa com uma falsa declaração, tá? Então, cuidado com esse tipo de tomada de decisão, com esse risco que vocês possam vir a ter que tomar e receber uma penalidade por conta disso daí, tá? Pode ir.
Aqui é mais um trecho. Aqui ele fala sobre a obrigação de você cumprir, né, uma exigência de relevante interesse ambiental. Então, a Lei de Crimes Ambientais traz exatamente esse termo, né, com essa penalização aí prevista, essa possibilidade de penalização. E aí a gente identifica que em alguns decretos estaduais eles usam exatamente esse termo para definir a logística reversa. Então, é um tema de relevante interesse ambiental que vincula ali a Lei de Crimes Ambientais, né? Então, nas regulamentações do Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Piauí, a gente já vê esse vínculo ali em relação a terminologia, né? Então, o que ele vincula a logística reversa a ser um tema de relevante interesse ambiental, que traz ali uma penalização específica dentro da Lei de Crimes Ambientais. Aqui entra muito na questão da omissão de dados, né, ou de não cumprimento da logística reversa, que foi o que o Ricardo falou, uma declaração falsa, um relatório falso apresentado ali. E aí também aqui a questão da infração administrativa, né, que prevê aqui o decreto 6.514 de 2008, e fala que é um trecho também ali da Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre a destinação ambientalmente adequada de produtos, subprodutos, embalagens, né, a gente destaca ali, quando determinar a lei ou ato normativo. Então, a partir do momento que existe uma regulamentação, uma obrigatoriedade, a gente tem ali também uma infração administrativa vinculada, né? E aí, o que é uma destinação final ambientalmente adequada? É definido na Política Nacional de Resíduos, então, ela é vinculada à reutilização, reciclagem, compostagem daquele resíduo ou daquela embalagem, né? E aí, falando um pouquinho do Instituto Rever, o Rever, o Ricardo já falou no início, mas ele nasceu dentro da Fiesp. Hoje o nosso escritório é aqui dentro, apesar da gente não ter nenhum vínculo do CNPJ, hoje é uma entidade independente, né? Mas somos uma entidade sem fins lucrativos. Nosso principal objetivo é vincular realmente os operadores, as cooperativas, as indústrias, as empresas que precisam fazer a comprovação da logística reversa, né? A gente traz ali a questão da transparência, da ética, eficiência, comprometimento, integridade. A gente tem um papel aqui de remunerar adequadamente a cadeia da reciclagem, né? Fomos a primeira entidade a conseguir se cadastrar no Ministério de Meio Ambiente para fazer a emissão dos certificados de créditos de reciclagem. É uma entidade criada pela indústria lá atrás para a gente atender uma demanda das indústrias do Estado de São Paulo. O sistema foi tão bem aceito que hoje a gente tem atuação em âmbito nacional, né, com procura de diversos estados, sindicatos de outros estados, indústrias aí que estão em outros estados também nos procuram bastante. Então, a ideia é que esse projeto, esse sistema tenha cada vez mais raízes aí em todo o território nacional. Aqui são as entidades parceiras do Rever, dos mais diversos segmentos, né? Então, todo mundo aí, ou a maior parte das associações que estão com a gente nessa... Eu queria mostrar que a Ciesp é uma entidade mantenedora do nosso sistema, né? O pessoal da Única, Açúcar e Álcool, Citivesp de tintas, Cipesp de peixes, vinho, trigo, leite. Eu vi que o pessoal tem gente aí do Sim de Leite acompanhando a gente, o pessoal de vinhos aqui, Associação Gaúcha de Vinhos, o pessoal da Serve Brasil de cervejas, que mais aqui? Todos são bem parceiros. A Green Electro, que é o pessoal, né? A ABC, da cosmetologia. Cosmetologia também, um grande parceiro nosso. A Bividros. A BFI. Calçados aqui, como eu falei. Varejo, têxtil está aqui, né? A Green Electro é uma entidade gestora que realiza a logística reversa de produtos eletroeletrônicos e contrata da gente a logística reversa das embalagens desses produtos eletroeletrônicos. Então, tudo que tem embalagem, né? Não só água mineral, refrigerante, mas assim, caixinha de celular, caixa de computador, de fogão, de geladeira, tudo isso também é sujeito à logística reversa. Saúde animal está ali. Desculpa. Não, imagina. Quer voltar?
E aí, então, aqui os nossos diferenciais, né? O Rever formado exclusivamente por entidades representativas dos setores. A gente tem, além dos setores de bens de consumo aqui dentro, a gente também tem alguns setores dos operadores, né? Então, os aparistas de papel, diversos segmentos, Abividros, diversos segmentos ali dentro dos operadores também participam das nossas reuniões, também tem voz aqui dentro do Rever, né, para a gente entender também se a remuneração está adequada. Então, é uma série de pontos que são avaliados. É uma entidade sem fins lucrativos, com o principal foco em equilíbrio entre o valor que a indústria consegue pagar ali, um valor de mercado, mas ao mesmo tempo a maior parte é repassada para os operadores, né? Então o Rever retém um pequeno percentual para a gente conseguir manter a nossa estrutura, mas a ideia é ter equilíbrio mesmo nesse sistema. Existe aqui a questão social, né? Muito da logística reversa tem a questão social por trás. Então, quando a gente fala dos operadores, que a Raíssa dá muita importância para isso, é porque a logística reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz por trás uma necessidade de valorizar e melhorar a qualidade de vida dos catadores e catadoras e suas cooperativas e associações. Então, não é uma questão de fazer dinheiro com isso. O Instituto Rever não ganha dinheiro com a logística reversa. A gente, a indústria que tem que fazer, a gente procura fazer da melhor forma possível, para que isso não se torne mais um custo do Brasil desnecessário, né? Mas que também a gente possa remunerar e melhorar a qualidade de vida das cooperativas de catadores, que é um setor bastante necessitado no país. A política ela traz essa obrigação acessória aí do Instituto Rever fazer trabalho com cooperativas, catadores. Muitas das empresas com quem a gente trabalha também compartilham desse princípio, né? E a gente realiza trabalhos com cooperativas locais no Brasil todo para treinamento, para formalização, homologação, melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O Rever tem ali como diferencial também a questão da responsabilidade jurídica, né? Então, hoje é obrigatório que uma entidade que trabalhe com certificado de crédito tenha um termo de compromisso com a CETESB. O Rever sempre teve, né? Quando venceu que foi assinado em 2018, a gente já fez a assinatura de um novo junto à CETESB para trazer essa segurança ali para as indústrias. E tem esse atendimento personalizado para as demandas específicas dos nossos clientes, né? E aí vai entrar um pouquinho aqui nessas soluções que o Rever traz. Então, o Rever nasceu fazendo crédito de reciclagem, né? A comprovação através dos créditos de reciclagem. É um processo que visa a remuneração direta dos operadores. Então, quando a gente recebe as notas fiscais, eles recebem uma remuneração direta ali dentro da cooperativa. E hoje a gente tem alguns projetos estruturantes já em funcionamento, temos alguns cases de sucesso já aí que podem ser mencionados, né? Mas a ideia do projeto estruturante dentro do Rever, ela está se amadurecendo no sentido de uma empresa adotar, vamos colocar assim, uma cooperativa local para que seja feito um acompanhamento da empresa junto a essa cooperativa também e não fique algo tão impessoal, né? Então, às vezes a entidade pega um projeto estruturante e a empresa nem sabe o que está sendo feito lá dentro. Não, então a ideia é linkar, ter esse vínculo ali junto das empresas, as cooperativas, fazer um diagnóstico, tudo que a regulamentação prevê para projeto estruturante. Então, a gente faz um diagnóstico daquela cooperativa, entende quais são os pontos de melhoria, parceria com prefeitura ou subprefeitura, né, no caso de São Paulo, e aí a gente faz parcerias com escolas e ou universidades, a depender ali de onde está a localização dessa cooperativa, capacitação desses profissionais. Então, a remuneração, nesse caso, ela vem de uma forma um pouco diferente, né? Ou conjunta. Muitas vezes a gente remunera em dinheiro e ainda faz as estruturações necessárias naquela cooperativa, né? Ou a gente, por exemplo, essa cooperativa não tem
um piso concretado, é terra, então quando chove leva todos os resíduos embora, a gente já pegou casos desse tipo, então a ideia é que a gente faça um piso adequado ali para um trabalho mais produtivo, né, para um resultado melhor. As estruturações em cooperativas, elas sempre prevêem maior capacidade operacional daquela cooperativa, além da melhoria da qualidade de vida e de trabalho ali no local, tá? Volta um pouquinho. Aqui no Crédito Reciclagem, a gente tem uma plataforma onde a empresa entra, se cadastra e consegue adquirir os créditos de reciclagem e comprovar sua logística reversa. É um processo simples, a empresa entra, cadastra, declara a sua massa por estado, por tipo de material, adquire o crédito de reciclagem que a cooperativa está oferecendo lá. Então, o preço que você está vendo ali, que você vai ver na plataforma, é o preço que a cooperativa está cobrando. É o preço que ela vai receber pelo crédito de reciclagem que ela está oferecendo para vocês. O outro lado é para quem quer um pouco mais à frente, quer melhorar um pouco o seu SG, quer fazer um pouco mais pela sua comunidade, vamos dizer assim, como a Raíssa falou, né? Então, são dois modelos diferentes, pode ser feito só um, pode ser feito só outro, ou pode ser feito os dois. A gente gosta muito de trabalhar com as empresas nos dois modelos, né? Claro, a empresa está instalada aqui no interior de São Paulo, ela vai adotar uma cooperativa aqui no interior de São Paulo, aquela cooperativa que está na cidadezinha lá onde ela está. Mas se ela vende no Piauí, ela vai comprar o crédito de reciclagem dela pela plataforma, mas ela vai fazer o investimento aqui onde ela está. Aqui é o nosso relatório do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? O ano passado foi o primeiro ano de cobrança desses resultados do Ministério. Nosso relatório foi aprovado sem ressalvas, né? Então, foi um retorno positivo aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Alguns números, então, o total de massa já reinserida, checada pelo Rever e com certificados emitidos, né? E os valores que já foram repassados aos operadores desde o início da nossa operação. Aí a gente trouxe aqui a possibilidade do uso do selo pelas empresas que fazem a compensação através do nosso sistema, tá? Esse selo foi desenvolvido, inclusive esse selinho aqui que está na nossa apresentação, esse V, ele foi desenvolvido nesse próximo slide tem a fotinho, pensando na comunicação com os consumidores, né? E foi uma demanda da própria indústria, da própria empresa que faz a compensação. Ela queria comunicar ao consumidor ali de alguma forma, né? Que essa logística reversa vinha sendo feita, e aí esse selo foi desenvolvido com o cuidado de não passar uma informação incorreta para o consumidor. Então, a ideia é que ele tenha acesso de que existe um processo de reciclagem vinculado ali àquela empresa, mas não necessariamente àquela embalagem, né? Então, a ideia é que tenha essa comunicação com o consumidor final de uma forma responsável, sem interpretação ou sem uma comunicação sem greenwashing, errada. Né? Sem incorrer no chamado greenwashing. O selo diz que a empresa está aderente a um programa de logística reversa. O selo não fala se a empresa recicla ou não, se a empresa, ou quanto aquela embalagem é de produto reciclado, etc. Né? E aí os diferenciais é que quando a gente menciona realmente que aquela marca, apesar de ser uma obrigatoriedade legal, né, ela tem essa preocupação com a reciclagem do produto pós-consumo, com as suas embalagens, traz um engajamento do consumidor, né, e tem um impacto ambiental positivo ali. E aí isso deixa de ser só um custo para a indústria, né, para a empresa, porque isso hoje é visto como um custo, tem que ser embutido ali na precificação do produto final, porque é um custo a mais que vem ali do processo, mas ele pode te dar um retorno que muitas vezes não é mensurável, né? Então, a visibilidade da sua marca, o uso do selo nos seus relatórios de sustentabilidade, a gente tem diversas empresas trabalhando aí para trazer essa imagem positiva dentro de uma ação que, mesmo sendo uma obrigatoriedade legal, a empresa vem fazendo, né, e se preocupando ali com a qualidade ambiental do nosso sistema. E aí aqui, então, nossos contatos, acho que dá para ver, né? A gente vai divulgar, né? A gente vai disponibilizar depois o material e, caso queiram entrar em contato com a gente, fica aqui à disposição os nossos contatos.
É isso aí, obrigada aí pelo tempo. Eu queria fazer um breve resumo aqui. Apesar de parecer isoladamente que todos esses pontos que a gente coloca aqui em vários slides sejam independentes e sejam ainda um pouco confusos, né? Quando a gente pensa num todo, né, a gente tem que pensar que a gente está passando aí por mudanças climáticas que estão fazendo grandes estragos, né? O exemplo mais recente é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não há como ignorar a mão humana no que está acontecendo, né? Se não de como causou, mas agora que as águas baixam, a gente começa a ver a quantidade de lixo que tem nas ruas, que a água trouxe. O governo tem um plano, ou Planares, que prevê, acho que 50% de retorno das embalagens até 2030, se eu não me engano, né? E tudo isso, gente, está interligado, né? A ideia de se acabar com os lixões no Brasil, que ainda é uma coisa bastante incipiente, os milhares de lixões que o Brasil tem. Então, a logística reversa, ela vem para tentar melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do meio ambiente, ajudar o social, tá certo? Então, essa obrigação ela vai ficar cada vez mais dura, ela vai ficar cada vez mais pesada para quem? Para quem polui, né? Na visão da política nacional, na visão do mercado, a indústria, é o importador que trouxe aquela embalagem que de alguma forma não é biodegradável, não é sustentável, né? Então, o grande poluidor, né, que é a indústria, precisa também fazer a sua parte. Não basta pagar a taxa do lixo, não basta pagar alguém para recolher esse lixo mais, né? Tem que ser responsabilizado, está sendo responsabilizado. Então, as áreas de meio ambiente, as áreas de logística, as áreas legais, né? Então, a ideia dessa palestra hoje foi trazer esse tema, que está virando uma obrigação cada vez mais importante para os associados da Abrapsa, que têm os seus clientes que muitas vezes não sabem dessa obrigação, para levarem essa informação para os seus clientes, né? Para não deixar que as suas empresas fiquem não conformes com a legislação, tá? Muito obrigado, quero agradecer aqui o presidente da Abrapsa, o Manuel, o Edmundo, que organizou o evento, o pessoal da Protera, agradecer a Raíssa e nos colocar aqui à disposição, então, para perguntas e respostas. Acho que no chat tem. Estou abrindo aqui o chat. Tem algumas coisas colocadas aqui. Eu pediria que quem quisesse falar, levantar a mão, que o Gabriel vai abrir a câmera para a gente poder interagir um pouquinho. Vamos ver nas perguntas. Tá. João, não sei de onde que é o João. Bom dia, parabéns pela iniciativa. Esse é um tempo que precisa ir longe, uma dúvida e, ao mesmo tempo, pode ser uma sugestão. Dentre tantas obrigações para as empresas aqui no Brasil, como impostos e custos, etc., o que impacta diretamente na nossa economia, a logística reversa é fundamental, não só para gerir melhor os materiais, como também diminuir o impacto ambiental, que é a nossa obrigação. Minha pergunta é possível que as empresas abatam no seu imposto de renda as suas compensações, ou seja, tudo que comprovou, pagou ao longo do ano, dessa forma não ficaria apenas como obrigação fazer por força de lei? Hoje existe a possibilidade de levar o tema à frente, a Fiesp tem papel histórico no Brasil? Fica aqui o meu questionamento. Tá. Hoje não existe essa previsão. O que existe são alguns benefícios que estão sendo discutidos, como o crédito presumido de PIS/COFINS. Então, na compra do crédito de reciclagem, na aquisição do crédito de reciclagem, a empresa poder
abater o PIS/COFINS no seu processo, tá? A gente vem trabalhando com o governo federal para reduzir o custo da logística reversa, né, desonerando impostos federais, impostos estaduais. Ontem mesmo saiu uma decisão do CONFAS autorizando vários estados a isentarem o ICMS de cooperativas de catadores no processo de venda do material para as recicladoras, tá? Mas ainda não existe essa previsão. Seria excelente, eu anoto aqui essa ideia e vamos dentro dos fóruns adequados, trabalhar, né? Mas, infelizmente, hoje ainda não tem, tá, João? Bom dia, excelente essa temática. Lilian Roque. Está previsto atendimento de logística reversa para o município de São Paulo. Isso não duplicará as informações já contidas? Não. Não, porque São Paulo tem uma previsão de 23% para esse ano, né? E o município de São Paulo de 35%. Aí a gente tem que fazer a conta, né? O que se coloca dentro do estado, o que se coloca no estado, na cidade de São Paulo, e fazer a conta. Elas não devem ser somadas, elas devem ser complementadas. Então, o que se faz na cidade de São Paulo serve para o resto do estado. Agora, o que se faz para o resto do estado não serve para a cidade. Então, elas são complementares. Na dúvida, procura a gente com as suas informações. Você já tem a informação do que você vende no estado e o que você vende no município, isso é uma subtração, né? A gente pode calcular para você essa logística. Agora, em grandes linhas, assim, se você vendeu 100 toneladas no estado inteiro, 80 foi para o interior e 20 veio para a cidade de São Paulo, você vai ter que compensar 35% sobre 20 e ver se esses 35% já não cobre o resto do estado, né? E fazer a complementação com os 23% do que sobrar no resto do estado. O Rever, como entidade gestora, pode verificar se as empresas aderentes estão em conformidade com a logística reversa desde o início da emissão dos relatórios. A gente tem como saber se ela está no nosso sistema de logística reversa. Eu não consigo saber se a empresa entrou em outro sistema de logística reversa. O Estado de São Paulo soltou ontem uma ferramenta, eu não sei se a gente tem como colocar aqui. De consulta. De consulta. Então, entrando lá na CETESB, colocando o CNPJ, dá para saber se está no Estado de São Paulo. Mas como são informações confidenciais, né, eu consigo saber se você está no meu sistema. Se você está em outro sistema, infelizmente eu não consigo fazer essa consulta, tá? Mas procura a gente que a gente tenta... Essa consulta individual que a CETESB liberou ontem é uma ferramenta nova, é o primeiro estado que fez isso, né? E ela funciona somente para o estado de São Paulo, então para outros estados ainda não tem como a gente consultar o CNPJ, a adesão, o cumprimento ali em anos anteriores, a não ser que seja dentro do nosso sistema. A gente consegue saber, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Se você vende no Mato Grosso do Sul, a gente consegue verificar a lista de empresas que Mato Grosso do Sul está cobrando. Se você não estiver lá, você não vendeu ou você está ok. Mas, como a gente falou, ainda está em amadurecimento esse sistema de reporte e controle, mas dá uma ligadinha para a gente que a gente ajuda você a entender um pouco melhor, saber se você tem essa obrigação ou não tem e como que a gente pode te ajudar, tá? Como adquirir a liberação do uso do selo? O selo você pode usar uma vez que você faça a compensação da logística reversa com a gente. O selo não tem custo adicional, né? Basta que você faça a compensação com a gente. Por que você precisa fazer com a gente? Para a gente ter certeza que você fez a logística reversa, né? Se você fez em outro sistema, eu não posso atestar que você fez. Então, eu preciso que você faça a logística reversa com a gente, e aí você pode usar o selo
sem custo adicional. O selo ele fica disponível para uso por 1 ano, tá? Que é o tempo de validade ali do processo de logística reversa. Então, a compensação ela é feita anualmente ali no estado e aí a empresa que fez essa compensação no Rever, ela pode usar o nosso selo ao longo desse ano. Porque a compensação é anual, né? Ana Laura, da Koning. Ótima palestra, obrigado. Apenas me perdi nessa informação. As remunerações, crédito e reciclagem, pelo que eu entendi, são realizadas por quem? Pelas cooperativas de reciclagem ou pelo governo? O crédito e reciclagem, ele é uma ferramenta, né? Uma maneira de comprovar a reciclagem, a logística reversa, realizada pelos cooperadores. Então, são as cooperativas que, ao vender o material para reciclagem, adquirem o direito de vender o crédito, de comercializar, oferecer o crédito de reciclagem para a indústria. O governo exige a verificação de um órgão independente, então existe o verificador de resultado, e a gente é obrigado também a contratar uma auditoria para verificar, atestar que esses documentos são verdadeiros, existem e foram cumpridos na forma da lei. Tá? Então, mas você tem que adquirir o crédito de reciclagem através de uma entidade gestora como o Instituto Rever. E aí, complementando, então a empresa faz a compra desse certificado, né? Ela faz a aquisição do crédito, ela vai pagar a entidade gestora, no caso o Instituto Rever, e quem faz o repasse para a cooperativa é sempre a entidade gestora. E aí é por isso que eu venho tentando frisar a importância de uma entidade sem fins lucrativos, porque a nossa premissa é que esse valor seja de fato repassado para as cooperativas, para os operadores, né? Então, a ideia é que a empresa pague o Instituto Rever, o Instituto Rever fica com uma pequena parcela, um pequeno percentual aí dessa comercialização para a nossa estrutura básica e aí repassa para a ponta, de fato, a maior parte dos valores investidos ali pela empresa. O Instituto Rever não faz compra e venda de crédito. Eu não compro por 10 e revendo por 500. Eu ofereço para você aquilo que a cooperativa está oferecendo através da gente. O nosso papel é o vínculo entre o operador e a empresa, né? E esses créditos são remunerações financeiras de fato ou funcionam como abatimento de outros custos? Não, ele uma obrigação financeira de fato. Você compra o crédito das cooperativas. Esses créditos a gente tem que colocar no certificado a nota fiscal com o valor, a massa, o peso que você compensou, né, que é o que vai dar a certeza de que você realizou a logística reversa, tá? Ele não entra como abatimento de outros custos, não. Existe essa previsão de você ter o crédito presumido do PIS/COFINS, tá? Mas é uma coisa que tem que ser conversada empresa a empresa, ela não é automática. Mônica, quer fazer você? Pode ser. No calendário que foi exibido, quando não tem a informação do ano base, podemos considerar 2023? Sim, no momento a gente está trabalhando com esse ano, você pode me corrigir, Ricardo. Tá perfeito. A gente vem numa movimentação aí para que os estados trabalhem com 3 anos para compensação, né? Estado e União. Porque aí a empresa teria 1 ano aí para fazer a compensação ao longo do tempo. Mas as regulamentações estaduais, que a gente não menciona esse prazo, é porque ela trabalha com o ano imediatamente anterior. Acho que na base do slide estava lá, né? Ano base 23, ano 23, né? É isso. Mas sim, e por isso é importante ter uma entidade gestora, alguém que acompanhe isso, porque cada estado cobra um ano diferente, uma meta diferente, e acompanhar essas legislações de fato dá muito trabalho, tá? Há alguma ação do governo, entidade gestora, de como engajar o consumidor a destinar embalagens de forma adequada? O consumidor tem um papel fundamental neste retorno do material a ser reciclado. Lilian, existem algumas ações, né? Quando a gente tem um plano aprovado dentro de um estado ou no próprio Ministério do Meio Ambiente, a gente tem junto disso um plano de comunicação, que a gente chama, que são ações que a gente desenvolve junto àquele estado para engajar também os consumidores, né? Não só os consumidores, aí envolve uma série de
de interessados ali que participam de alguma forma do processo, mas também com os consumidores. E o Rever vem fazendo um trabalho bem focado em centros educacionais, então escolas, universidades, e aí a gente procura sempre trazer a comunidade do entorno para aquele projeto, para aquela ação que a gente desenvolve. Inclusive, a gente está perto aí da Semana do Meio Ambiente, estou em contato com alguns parceiros, algumas empresas que trabalham com a gente, né, para a gente desenvolver ações específicas com essas empresas, né? Então, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente fazer uma ação com uma cooperativa próxima, engajar aquela comunidade do entorno, então falar sobre reciclagem, sobre a segregação adequada, mas é sempre um trabalho a longo prazo, né? Então, a gente faz palestras, projetos, traz ali uma escola, uma universidade, mas isso é um trabalho que a gente vê resultado a longo prazo, mas que é essencial se a gente quiser realmente fortalecer a questão da logística reversa, na minha visão, né? Existem alguns projetos localizados onde a gente envolve o consumidor, né? Existem algumas soluções no mercado e a gente está analisando várias delas, onde o consumidor, devolvendo a embalagem ali naquele local, recebe um crédito ou um desconto na compra de um outro produto ali daquela marca e tal. Então, existem algumas iniciativas que podem ser estudadas. Se tiver interesse, também procura a gente conversa. A próxima pergunta que eu fui passando o chat, a próxima pergunta é essa do João. Com o tempo, é possível que o cronograma de declarações seja mais concentrado, ou seja, que não precise fazer praticamente todos os meses, mais de 2 ou 3 vezes no ano, via plataforma? Tomara que sim. Não, a ideia, na verdade, existe uma movimentação para que todos os relatórios sejam centralizados junto com o do Ministério do Meio Ambiente, que é em julho, tá? Então, existe essa movimentação do setor como um todo, para a gente conseguir juntar essas entregas de relatório. Fica um único mês aí de loucura desse fechamento de informações, mas ainda não é assim que acontece, tá? Então, o nosso trabalho, ele vem fazendo ali a cada mês, de acordo com o cronograma que tem dos prazos dos estados. O que a indústria, o que a empresa pode fazer é sua autodeclaração anual, já considerando todos os estados, e aí a gente faz a compensação, né? A gente vai atrás dessa massa ali dentro dos nossos operadores para cumprir os prazos legais, mas aí a empresa faria uma única declaração anual. E é o que acontece, né? A empresa não tem que adquirir mensalmente. A empresa fechou o ano, ela procura a gente para adquirir aquilo que ela precisa de crédito do ano anterior. E aí a gente pesquisa cada um desses estados, os créditos disponíveis e oferece para vocês, né? E aí a gente fica responsável por reportar mês a mês, né? As empresas que fazem parte já do nosso sistema nos acompanham em reuniões quinzenais, na verdade as associações, né, participam de reuniões quinzenais com a gente, onde a gente vai atualizando essas informações, né? Então, não é mês a mês, mas sim estado a estado, né? Tem mês que não tem estado cobrando a logística reversa, tá? Mas as associações que fazem parte quem quiser também mandar um e-mail para instituto@rever.org.br, a gente inclui no nosso mailing list e recebe também essas atualizações, tá? Mas fazendo a compensação com a gente reporta, avisa as empresas na emissão desses certificados, aí você fica sabendo. Tem uma sugestão ali de ajuste da plataforma, né? Que é mostrar para a indústria o ano ou o estado que ela não compensou. A gente não sei, na verdade, acho que a gente não tem isso de forma clara hoje na plataforma, né? Mas a gente sempre deixa o cronograma anual ali, logo que a empresa faz o login na plataforma, né? E tem a relação de compras que ela fez aquisição no menu Minhas Compras, uma coisa assim. Então, é uma forma da empresa ter acesso a essa informação, mas a gente vai internalizar e ver se é possível deixar isso mais claro ali dentro da plataforma. Quer continuar? Elias, a forma de vocês saberem
a gente... Acho que é legal ler a pergunta. Né? De que forma é feito o reporte para os clientes que contratam o Instituto Rever? Nós, nos é enviado algum documento? Então, alguns estados, quando a gente manda via sistema, o Rio de Janeiro, por exemplo, né, ele está estudando uma forma de protocolo. Ainda não existe isso. Né? Então, a gente envia via sistema, mas infelizmente ainda não há uma forma de um protocolo que eles nos enviem para a gente enviar para vocês. O que a gente faz é uma comunicação dizendo que a gente enviou a documentação. Alguns estados a gente manda por e-mail ainda, né, porque não tem sistema. Então, a gente tem o e-mail comprovando que a gente mandou. Eu não consigo dizer, eu não posso botar nessa comunicação todas as empresas que fazem parte do relatório, porque o governo federal e os governos estaduais também nos obrigam ao sigilo, né, por ser um plano coletivo. Mas a forma de você saber que você está de ok com a logística reversa é o certificado que a gente emite para você por estado e por embalagem. Então, com esse certificado, você tem a certeza de que você está ok. Se a gente não enviar, aí é uma responsabilidade nossa, mas você, sofrendo uma fiscalização, você mostra que você está ok, tá? Mas, infelizmente, o sistema ainda não está adequado a esse tipo de comprovação. O que acontece é que o Rever sempre formaliza por e-mail depois da entrega de um relatório, né? Então, passou um relatório, foi entregue, a gente manda um e-mail, que aí fica a nossa formalização, né? Junto às empresas que compensaram com a gente. Os selos podem ser incluídos nas embalagens, assim acabam funcionando como uma divulgação. Sim, Ana. O selo você pode usar da forma como você quiser. Pode ser usado na embalagem, na assinatura do e-mail, no relatório de sustentabilidade, na página da internet. O uso do selo fica a teu critério, tá? O pessoal gosta mesmo de usar nas embalagens, sim, dizendo que estão aderentes ao sistema de logística reversa do Instituto Rever. Os associados da Green Electric podem usar o selo? Podem sim. Rosângela, podem sim, tá? Verifica lá com o Ademir, o Ademir, né? Que faz o atendimento direto. Como é que chama a menina? Bianca, não? Não, a Larissa saiu. Esqueci o nome dela. Enfim, verifica lá com a Green Electric que eles te ajudam nesse processo, tá? Porque o nosso reporte é com eles e aí você verifica lá com eles que a gente conversa sobre o uso do selo, tá? Ana Laura, Paula, muito obrigado. Natália, é isso mesmo. Natália. Me fugiu o nome dela, que antes era a Larissa. Gabriel, você quer abrir a câmera aí? O pessoal, acho que não levantou a mão, acho que não temos mãos levantadas. Todas as perguntas do chat foram respondidas. Eu acho que a gente pode colocar os nossos contatos ali, né, Ricardo? E aí, se eles quiserem tirar alguma dúvida depois, até porque o horário já está bem em cima agora, então eu vou deixar o meu e-mail. Pode pôr. Eu vou deixar o e-mail do comercial, ok? Não está indo. Ué? Foi. Tá com delay. Tá certo. E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entender melhor sobre o uso do selo aqui com a gente, sobre as compensações, orçamento, aí a gente fica aí à disposição para atender vocês, tá bom? Pessoal, em nome da Abrapsa, em nome do Instituto Rever, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nos colocamos novamente à disposição. Desejo a vocês um bom dia e antecipadamente um bom feriado. Nossa, bem antecipadamente. Tá bom? Obrigada aí, gente, pelo tempo de vocês e a gente continua à disposição para falarmos depois do evento aí. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.